Bom dia, primeiro ano, gravando o conteúdo aula para a quarta avaliação de física, tá bom? Onde esse conteúdo nós vamos estar trabalhando somente com estática, tá bom? Quarta avaliação de física de você vai ser sobre estática. E o que seria a estática? Lá quando nós começamos a estudar movimento, mecânica, nós tínhamos dividido o estudo em cinemática, estática e dinâmica, né? Isso, onde a cinemática nós estudávamos os movimentos sem se preocupar com as causas dele. Na dinâmica nós estudamos os movimentos, mais nos preocupando com as causas. E na estática nós vamos estudar as condições de equilíbrio dos corpos, ok? Onde estática para nós não vai ser um corpo parado, e sim um corpo em equilíbrio. O que seria para nós um corpo em equilíbrio? Seria o que? A somatória de todas aquelas forças que estão agindo sobre ele teria como resultante uma força igual a zero, ok? Isso para nós seria um corpo em equilíbrio. Então, toda vez que falar em estático, vamos associar corpos em equilíbrio. Então, inicialmente no nosso estudo da estática, nós vamos novamente se lembrar daqueles dois tipos de grandezas, as grandezas escalares e as grandezas vetorial. O que seriam as grandezas escalares? As grandezas escalares seria aquela grandeza onde para nós ela seria totalmente compreendida, ela tendo somente o módulo dela, a intensidade dela, sendo acompanhado por uma unidade no sistema internacional, ok? Como a massa, o tempo, etc. Já as grandezas vetoriais seria aquela grandeza onde na física ela só é totalmente compreendida se ela tiver o módulo, a direção e o sentido dela, ok? Que seria quem? A força, a aceleração, o deslocamento e assim sucessivamente. Então vamos só lembrar e recapitular as diferenças de grandezas escalares para vetorial. A grandeza vetorial é aquela completa, que é necessário três coisinhas: módulo, direção e sentido, não é isso? Já as escalares, somente a intensidade, somente o módulo seria o suficiente. Então, para entrarmos na estática, vamos lembrar também do conceito de força, ok? Lá nas leis de Newton nós estudamos um pouco sobre força, mas vamos recapitular novamente. O que seria força? Força é o que? Uma ação, onde essa ação ela vai causar o que? Vai causar alteração de movimento ou forma, ou alteração de movimento e forma em um corpo. Ou seja, se força é uma ação, quer dizer o quê? Que nós não temos força, já que ela é instantânea, ok? Então, força é uma ação, que vai fazer o quê? Vai alterar movimento ou forma, o movimento e forma em um corpo. Então, se nós estamos falando em força, nós temos que chegar lá naquela força resultante. Ó, se você tem um corpo em um certo pontozinho aqui qualquer, e tem várias forças que estão agindo sobre esse corpo aqui, que deixou esse corpo em equilíbrio. Quer dizer o quê? Que todas essas forças que estão agindo sobre esse corpo poderá ser representado por uma única força. Então, nisso aqui é que nós vamos entrar na parte de sistema de forças. O que é que nós vamos fazer nesse sistema de forças? Nós vamos pegar todas as forças que estão agindo sobre um corpo e vamos substituir por uma única força, que seria para nós a força resultante. A força resultante é aquela força que ela é capaz de substituir um sistema de forças que estão agindo sobre o corpo por uma única força, ok? Então, isso é força resultante. Então, qual vai ser o sistema que nós vamos estar trabalhando? Forças de mesma direção e sentido, força de mesma direção e sentidos opostos, e forças perpendiculares, ou forças que são ortogonais, tá bom? Ó, nós estamos trabalhando aqui com alguns gráficos, ok? Com vetores, certo? Então, como é que seria a força resultante em um sistema que é de mesma direção e sentido? Ou seja, forças que são paralelas. Ó, você tem uma força F1 e uma força F2. Ambas são paralelas, ok? Então, mesma direção e sentido, correto? Mas se você for comparar o tamanho de cada vetorzinho, de cada representação gráfica, você vai ver que F1 aqui é maior do que F2, certo? Então, como é que você representaria o módulo dela? A força resultante vai ser dada pelo módulo da força F1 mais o módulo da força F2. Se F1 for 10 N e F2 5 N, você vai ter uma força resultante igual a 15 N, falando como exemplo, ok? Então, como é que você representaria graficamente esse módulo? Ó, você coloca lado a lado a força F1
e a força F2. Então, o gráfico da força resultante seria esse carinho aqui, ó. Ok? Ó, seria, você somou o tamanho dos dois vetores e você teve um vetor resultante, certo? Então, isso aqui seria a representação gráfica do vetor resultante. Então, quando a força for mesma direção e sentidos opostos, o que você vai analisar? Ó, F1, ó, o tamanho do vetor dele, F2, ó, o tamanho do vetorzinho dele. Mesma direção, certo? Ou seja, ambos estão na horizontal, não é isso? Mesma direção, só porque os sentidos são opostos. Um está direcionado para a direita e o outro para a esquerda. Então, como é que vai ser dada a força resultante? Ó, aqui você vai ver que a força resultante vai ser quem? F1 menos F2. Mas observe o seguinte, vai ser o módulo da força que tiver maior módulo menos aquele que tiver menor. Ou seja, a força de maior módulo menos a força de menor módulo. Essa aqui vai ser a resultante, ok? No caso, a força resultante vai ser aquele carinha que tiver maior módulo menos o que tiver o menor. Graficamente, como é que seria? Ó, você pega a força que tiver o maior módulo, a força que tiver o menor, você tira a diferença entre elas e você vai ter para a força resultante esse vetor aqui, ó, como ele é pequenininho, ok? Em comparação com a força F1. E observa que a direção e o sentido vai ser o mesmo daquela que tiver maior módulo, ok? Então, quando o sistema de força tratasse de um sistema de força de mesma direção e sentidos opostos, a força resultante vai ter a mesma direção e o sentido daquela força que tiver maior módulo, ok? Lembre isso que o professor está falando, que isso foi questão de prova, tá bom, gente? Só um bisu que o professor está dando. Quando as forças foram perpendiculares ou forças ortogonais, o professor vai lembrar, vamos lembrar lá da matemática, teorema de Pitágoras. Quando você tiver forças ortogonais, ó, força F1 sendo direcionada na vertical e F2 na horizontal, ou seja, formando um ângulo de 90 graus, não é isso, gente? Forças ortogonais. A resultante vai ser dada pelo teorema de Pitágoras, ó, esse carinha aqui, ó. Aqui, ó. Onde a direção dela vai ser dada pela tangente do ângulo, ou seja, o cateto oposto, cateto adjacente. Cateto oposto ou cateto adjacente, você vai ter a direção, ok? Então, ó, a força resultante ao quadrado vai ser igual ao quadrado da força F1 mais o quadrado da força F2. Isso aqui quando tratasse de forças perpendiculares ou ortogonais, tá bom, gente? Esses são os sistemas que nós vamos estar estudando para a prova de vocês, certo? Exercício da página número 4 e número 5, ok? Exercício da página número 4 e número 5. Eu vou estar postando a foto desses exercícios para vocês estarem resolvendo lá na apostila de vocês, tá bom? Só um pequeno exemplo que o professor vai estar dando aqui assim. Na primeira questão do exercício, ele fala o seguinte, uma partícula está sujeita à ação de duas forças paralelas de módulos iguais a 5 newton e 12 newton. Olha, ele dá os dois módulos das forças. F1 é igual a 5 newton e F2 é igual a 12 newton. Ok? Questão de número 1 da apostila de vocês. Beleza. Aí ele fala o seguinte, a força resultante máxima e a força resultante mínima têm módulos respectivamente iguais a quanto? Ó, quando ele fala respectivamente, ele quer na ordem que ele pediu na apostila. Ele falou, ok, força resultante máxima. Então ele quer primeiro a força resultante máxima e a força resultante mínima. Então, força resultante máxima seria quem? A somatória de F1 mais F2, certo? Então a força resultante máxima, nesse caso aqui, seria quem? 12 mais 15, 17 newton. Seria a força resultante máxima. A força resultante mínima seria dada por quem? Pela diferença. Diferença de quem? Da força que tiver o maior módulo menos o menor módulo. O maior módulo seria quem? F2, no caso aqui, né? Então seria F2 menos F1, que seria igual a quem? 12 menos 5. Então a força resultante mínima, 12 menos 5, 7
newtons, ok? 7 newtons. Então, a resposta correta para nós na primeira questão seria a letra 17 e 7, letra B, ok? Da apostila de vocês. 17 Newton e 7 Newton. Força resultante máxima e força resultante mínima. Só lembrando que na força resultante mínima aqui, ela estaria direcionada para onde? A direção e sentido dela seria o mesmo de F2, ok? O mesmo de F2. Então, estudem, tentem resolver os exercícios da apostila sozinhos, tá bom? Tendo alguma dúvida, vocês me procuram no meu privado que eu vou estar auxiliando vocês, tá bom?